Alô, desculpem, eu começo atrasada. Olá, boa tarde. Eu sei que às vezes começo atrasada, mas hoje foi muito, né? Mais de 20 minutos. Mas é que, a sério, vocês não estão bem a ver, foi mesmo necessário, porque eu saí de casa sem telemóvel. E quando ia para fazer o live é que percebi que não tinha, e então tive que fazer onde estava, o caminho todo até casa, para poder estar convosco. Eu não queria era não fazer este live da sexta. Ainda por cima é a última sexta-feira, ok? De agosto. Próxima semana já vamos estar em setembro, que é um super mês. Para quem já está comigo há algum tempo sabe que eu em setembro vibro imenso, porque eu faço anos, pronto. Se chegaste agora, fica já a saber, eu faço anos durante o mês de setembro e vibro imenso o mês todo de setembro. Olha, espero que esteja tudo bem, que vocês tenham tido uma excelente semana. Está calorzinho, espero que o fim de semana se mantenha, que ainda se consiga ir mais um bocadinho à praia. E o tema de hoje tem a ver com uma situação que está a começar a ocorrer, eu acho que provavelmente vocês todas já repararam, que é os dias já estão outra vez a ficar mais pequeninos, não é? Já não temos dia até às 9 da noite, porque há 2 meses, não é? Desde 20 e tal de junho, os dias começaram outra vez a ficar mais pequenos, portanto já temos 2 meses, julho e agosto, em que os dias estão a ficar mais pequenitos, ainda estão grandes para aquilo que é o inverno, mas já estão mais pequenos. E o que é que isso me trouxe de ideia? Falar sobre a luz. Pois é, a luz às vezes é um tema, e às vezes é muitas vezes. E há normalmente aqui 2 grupos. Há as vermelhuchas que com luz não lhes dá jeito nenhum a intimidade, se sentem mais constrangidas e acham que tem que ser sempre com luz a ver tudo e mais alguma coisa. Eu acho que nenhuma estão certas e nenhuma estão erradas, porque isso tem a ver com a forma como nós sentimos as coisas, e até acho que umas vezes pode acontecer com mais luz, outras vezes com menos luz, outras à média luz, certo? E acho que nenhuma coisa está certa ou errada. Mas há muita tendência de criticar as vermelhuchas que não se sentem confortáveis com a luz, nem média luz, ok? Primeiro, eu acho que nós não nos devemos julgar umas às outras. Cada uma de nós tem as suas coisas. E se calhar vermelhuchas que estão menos confortáveis com a luz e com essa situação, estarão mais confortáveis com situações em que algumas vermelhuchas, que é tudo com a luz acesa, não estão confortáveis. Portanto, não há aqui, não há motivo nenhum para nós andarmos aqui a criticar-nos ou a achar que umas são melhores que as outras por causa de pormenores como se é com luz ou sem luz. Bom, o que eu queria falar aqui tem a ver um bocadinho isto, portanto, desmistificar que quem não gosta com luz tem um problema. Não, é super normal como as que gostam com luz, está bem? E até porque, na verdade, se virmos bem, sem luz aumentam outros sentidos, não é? Se nós não vemos bem, nós ficamos com outros sentidos mais despertos, se calhar sentimos mais o que está a acontecer, se calhar estamos mais focadas, ainda por cima nós mulheres, certo? Vamos cá assumindo, nós desfocamos com uma facilidade, é que basta passar aquela moscazinha e a gente já foi durante aquele bocadinho, não é? E portanto, às vezes, o não ter luz foca-nos mais no sentir, na entrega, no descobrir. Portanto, não ter luz, eu não me parece que seja minimamente um problema, ok? Pode haver aqui algum constrangimento de algumas, porque realmente o haver alguma luz ou haver luz as faça sentir desconfortáveis com elas, certo? Ou com elas o corpo, com elas a forma e até com o corpo de outra pessoa, não se sentirem super assim tão confortáveis, ou até desconfortáveis com a situação da exposição. Mas nós não fomos educadas para estar expostas, portanto isso é um trabalho que nós temos que fazer connosco. Mas se for uma questão do vosso corpo, e é por isso que vocês não gostam de luz, por favor, vocês honrem o vosso corpo, é o que têm, é o único que têm, e ele tem passado convosco com as passinhas do Algarve que vocês também passaram. Ele está convosco desde sempre, portanto, o vosso corpo é maravilhoso e ele permite-vos estar, nem que seja nesse momento, sem luz. Portanto, não tenham vergonhas dos vossos corpos, está bem? E estejam tranquilas com isso. Agora pode ser uma questão, como eu digo, até de conforto e até de foco, de aumentar o foco e de sentir que, não tendo a visão, os outros sentidos acabam por ficar mais despertos. Mas mesmo entre o não luz e a luz, nós podemos ter aqui várias situações. Podemos ter a tal média luz. E não sei se vocês sabem, mas existem umas lâmpadas super impecáveis atualmente, que nós compramos a lâmpada, elas dão em qualquer candeeiro, desde que o casquilho seja compatível,
E depois de pormos essa lâmpada, nós, por uma app no telemóvel, podemos mudar as cores da lâmpada e mudar quer as intensidades, imaginem, mais claro ou menos claro, mais amarelado, ou podemos pôr aquilo com cores e podemos pôr aquilo a funcionar até ao som da música. São espetaculares. Se tiver aqui alguma gangster, elas podem dizer, porque as gangsters fundadoras todas receberam uma lâmpada dessas há um ano atrás e eu sei que todas elas adoraram. Porque realmente, e é super simples, por acaso para mim eu quando soube achei uma super novidade, porque eu sempre pensei que para ter esse tipo de luz teríamos que comprar um candeeiro especial ou fazer uma alteração qualquer à parte elétrica da casa, e não, são umas lâmpadas que parecem iguais às outras, só que não, e encaixam em qualquer candeeiro que a gente já tenha, desde que o casquilho seja compatível. E tem uma app, eu sei que também há umas com um comandinho, mas eu acho mais giras as da app, acho mais pragmático e mais prático, e acreditam que podemos ter várias em casa, e com a mesma app nós podemos controlar. E eu estou a falar de cadeira feita porque eu tenho pelo menos 3 lâmpadas dessas em casa, e portanto eu controlo-as todas com a mesma app no mesmo telemóvel. Mas aqui falando um bocadinho que entre o nada luz e o tudo luz, há várias hipóteses, certo? Nomeadamente aqui, este contraste ou de cor ou de intensidade da luz. E para quem sente que, ok, até gostaria de vir a sentir-se mais confortável com alguma luz, se calhar esta hipótese deste género de lâmpada, certo? Em que é fácil ir controlando e aumentando ou diminuindo a intensidade, em vez de ser, vou pôr um pano em cima para ficar mais escuro, para não ficar totalmente escuro, coisas desse género, torna-se mais prático, pode ser que facilite mudar um bocadinho esta forma de estar e até descobrir como é que vai se sentindo com alguma luz. E no meio da luz, podemos ainda falar de outra parte que às vezes é super interessante e que também ajuda muitas vermelhuchas às vezes a desinibirem-se mais um pouco sobre a situação, por exemplo, da performance, porque há também muitas vezes esta questão da performance. E é assim, esqueçam lá as histórias dos filmes, está bem? A malta faz mesmo umas figuras um bocadinho tristes às vezes. A malta faz umas caretas, sejamos nós mulheres, sejam eles, não é que não lembra ao diabo, portanto aquilo não é como nos filmes, certo? Portanto a performance também não pensam que vão ficar sempre assim umas posições todas maravilhosas e fantásticas e todos os dois super sexys e sensuais, está bem? Nem de um lado nem do outro. Portanto, esqueçam esse tipo de ideias de perfeccionismo, porque isso é tudo filme. Ok? E os filmes não são realidade. Na realidade, a malta faz caretas, a malta tem posturas e posições muito estranhas e, portanto, a coisa às vezes não tem assim um aspecto, se a gente tiver mesmo a ver, assim muito sexy. Mas a ideia não é o aspecto, não é? É aquilo que nós sentimos. E, independentemente de visualmente até poder não ser muito sexy, às vezes, em termos de ímpeto que nos dá, é sexy o suficiente, ok? É até muitas vezes explosivo. Portanto, não tenham cá esses pequenos x's de se ficam bem, se ficam mal, porque aquela cena da malta acordar já maquiada também é filme, está bem? Nenhuma de nós acorda já maquiada e arranjadinha. Portanto, a coisa dá-se de uma maneira normal, está bem? Então, o que estava a querer dizer é que há a história da luz, toda a luz, menos luz e as várias intensidades, e que a parte das intensidades pode ser interessante para algumas irem descobrindo. Outra é as sombras, porque quando há luz, podemos ter sombra. E também às vezes é interessante brincar com as sombras, porque ver as sombras acaba por ter muitas vezes o mesmo efeito, não é? Do que estarmos a ver com a claridade toda, mas por outro lado acaba por trazer aquele intimismo e acaba por trazer ali como é que eu ia dizer, um glamour diferente. Portanto, deixo-vos aqui a dica de também experimentarem as sombras. As que estão super à vontade com a luz, deixo-vos a dica de experimentem também com a luz apagada, porque vão ver que há sentidos que ficam mais exaltados. Experimentem as intensidades das luzes e experimentem as sombras. As que estão mesmo mais confortáveis com tudo, sem luz, está bem? Se quiserem, se acharem, até gostaria de esta ideia destas lâmpadas com várias intensidades, eu acho que é ótima e que vos permite terem aqui uma outra experiência. E a parte das sombras também, porque também terem a questão das sombras, também se vocês vão se habituando a visionar, não é? O vosso corpo e o corpo do vosso fofinho de uma forma que não é tão direta, é um bocadinho mais indireta. E nós às vezes para algumas coisas precisamos de dar passinhos pequeninos e de ver as coisas indiretamente até as vermos claramente, e isso não tem mal nenhum. E até podemos achar que gostamos mais de ver nas sombras do que ver no real,
e isso também não tem mal nenhum, não define que alguém é normal ou anormal e que tem mais capacidade ou menos capacidade para dar e ter prazer na intimidade, ok? Portanto, hoje deixo-vos com este mote da luz. Peço-vos desculpa pelo meu traço, que foi mesmo muito grande, mas acreditem que foi aqui uma decisão entre ainda faço ou já nem faço. E eu decidi não, eu ainda faço tarde, mas faço. E portanto decidi vir aqui fazer, e até porque este tema que eu achava interessante e queria deixá-lo aqui na última sexta-feira, portanto, Sex Day de agosto, é a última de agosto deste ano, portanto, aproveitem-na bem. Espero que se divirtam muito, que tenham um excelente fim de semana. Se tiverem algumas dicas ou comentários sobre este tema da luz, ou da sombra ou das intensidades, fico curiosa para saber. Um beijo muito grande e muito vermelhucho.